Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de iniciarmos a reflexão da palavra, rezemos juntos a oração de reenvio das flechas envenenadas. Pelo meu santo batismo e pela minha confirmação, segundo a vontade de Maria Imaculada, pela intercessão de São Sebastião e de todos os santos da corte celeste, eu reenvio todas as flechas envenenadas que o diabo lança contra mim, contra nós, contra as nossas famílias, contra os nossos amigos, contra os nossos parentes, sobre aqueles que as encomendaram. Não no espírito de vingança, mas para que eles desistam e se convertam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 19 de outubro. São João Brebeuf e Santo Isaac Jogues, presbíteros e companheiros mártires. E São Paulo da Cruz, presbítero. Entre os apóstolos que evangelizaram o Canadá, 8 jesuítas que se encontravam em missão junto aos índios Hurões e Iroqueses morreram mártires, 1642 a 1649. O irmão coadjutor Renato Goupil, em 1642, o sacerdote Isaac Jogues e o outro irmão coadjutor João de Lalude, em 1647, e o sacerdote Carlos Daniel, em 1648, e João de Brebeuf, Gabriel Lallemand, Carlos Carnier, Natal Chanabel, em 1649. São Paulo da Cruz. Paulo, 1694 a 1775, viveu em um momento de transição histórica e cultural. Após um período de vida eremítica em que foi favorecido por especiais dons místicos, dedicou-se à pregação popular sob a forma de missão. Sua mensagem teve como ponto central a paixão de Cristo, revivida e pregada. Fundou a Congregação de Clérigos Descalços da Santa Cruz e Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, passionistas, abrindo um caminho que une a contemplação das dores do crucificado à obra da evangelização. Nos seus escritos e nas cartas de direção espiritual, deixam testemunho de confiança e de alegria auridas no mistério da cruz. São João de Brebeuf e Santo Isaac Jogues, presbíteros e companheiros mártires, e São Paulo da Cruz, presbítero. Inspirai-nos e rogai por nós. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, e depois versículo 15b, e depois dos versículos 17 ao 19, e depois dos versículos 20b ao 21. Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem mais superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. Como a falta de um só acarretou condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado,
Assim também, pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Porém, onde se multiplicou o pecado, aí superabundou a graça. Enfim, como o pecado tem reinado pela morte, que a graça reine pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 39. Eis que venho fazer, com prazer, a vossa vontade, Senhor. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abristes, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. E então eu vos disse: eis que venho. Sobre mim está escrito no livro: com prazer faço a vossa vontade. Guardo em meu coração vossa lei. Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fechei os meus lábios. Mas se alegre e em vós rejubile todo ser que vos busca, Senhor. Digam sempre: é grande o Senhor, os que buscam em vós seu auxílio. Eis que venho fazer, com prazer, a vossa vontade, Senhor. Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de Lucas, capítulo 12, dos versículos 35 ao 38. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e, passando, os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Reflexão. A graça de Deus em Jesus Cristo redime a humanidade do pecado. É essa a pregação do apóstolo Paulo, indicando que o Senhor não nos abandonou à própria sorte, mas, ao contrário, enviou seu Filho como dom e salvação. Em Jesus somos resgatados das garras da escravidão e renovados em sua graça para uma vida de proximidade com Deus, no seu amor e benevolência, porque assim como o pecado tem reinado pela morte, que a graça reine pela justiça. Romanos capítulo 5, versículo 21. É por isso que devemos estar, como nos diz o Senhor, cingidos e preparados, vigilantes e esperançosos. Que nossa fé não desfaleça e que nos comportemos sempre como pessoas que receberam a luz de Cristo e por isso a testemunham com suas vidas. Esse comportamento é agradável a Deus, que nos encontrando assim, nos enriquecerá sobremaneira com os seus dons admiráveis, convertendo o nosso coração cada vez mais ao seu amor. Esse é o grande convite, e a ele devemos responder com sabedoria, retidão e com a prática da justiça. Mas e quanto a nós? Será que já estamos nos preparando para o retorno de nosso Deus? Como temos feito isso? Reflita. Tenha um santo e abençoado dia. Grave agora um áudio com a leitura do dia e encaminhe para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia nesse instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta, comente com o seu amém. Deus te abençoe.